Muito boa noite a todos. Boa noite. Aos presentes e às pessoas que estão em casa assistindo agora ou que venham assistir futuramente. Nossos mais sinceros agradecimentos pelo comparecimento, por estarem vindo sempre nos ajudar a fortalecer a emanação de amor, de carinho, de fraternidade para com todos que ficarem em casa, para aqueles que estão na rua, para aqueles com os quais a gente tem um carinho especial e principalmente para aqueles com os quais nós não temos carinho nenhum, que são os que mais estão precisando nesse momento, né? Do nosso olhar, da nossa obrigação fraterna. Meu nome é Carmen, agora mais por causa das imagens, né, futuras e quem vem assistir depois. Hoje é dia 6 de fevereiro do ano de 2024. Estou falando aqui da Casa Espírita Irmãos Ursinho e Fabiano, Carapicuíba, na Grande São Paulo. E sempre, sempre, sempre agradecendo a presença de todos. Para variar, eu e os meus problemas com a intuição do que falar naquele dia, né? Desde o dia que eu sou avisada, olha, você pode fazer a preleção de tal dia? Claro. Aí já começa o turbilhão de preocupações. Falar o quê? Que mensagem você vai passar para as pessoas que estão te ouvindo? Que responsabilidade a ser transmitida? E na minha cabeça ficava saúde. Saúde, vai falar sobre saúde. Aí procura livros, aquela história, meu mentor intua, e livros. Aí hoje eu tinha marcado o meu evangelho em casa, agora às terças-feiras, a 13h, e na correria, porque já tinha ido no serviço, não achava o livro dos espíritos para fazer, arrumei a mesa, arrumei a água, cadê o livro? Cadê o livro? Queria fazer o pão nosso, não achei, não. Catei o primeiro livrinho da estante, né? Era o Orar e Vigiar. Seja o que Deus quiser, né? Vou abrir, vou ler e aí eu vejo, né? Peço aqui para a espiritualidade me intuir ao que é que eu tenho que falar. Acredito ou não, caiu saúde. Vocês podem procurar no livrinho Orar e Vigiar e tem lá um textinho só sobre saúde. Então, assim, não acreditar na espiritualidade, não acreditar que eu sou abençoada por esse grupo maravilhoso que atua aqui e atua na tua casa, atua com a tua família, atua com você, atua nas igrejas, atua nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais. Gente, nós somos rodeados e acompanhados pelos espíritos do bem. Confia. Tem os irmãozinhos que estão em outra vibração. É só você não entrar na sintonia deles, né? Que eles não vão te prejudicar, não vão te atentar, não vão te criar problemas, né? Mas os amigos mesmo, mentor, aquele que está sempre com você, que já veio de lá, te conhece desde antes da sua reencarnação, confia porque eles estão conosco e nos guiando o tempo todo. Então, para começar, vamos mentalizar um Deus, ou Jesus, ou aquele senhor barbudo, ou não, como você vê aquele anjo, ou pensar neles agora. E agradecer. Agradecer pela luz e essa boa vibração que cada um de nós emana quando pensa em Jesus, quando busca paz, caminho, as respostas para seguir o caminho do bem, ouvindo ou lendo o Evangelho de Cristo, aprendendo assim o que é certo, o que se deve seguir e reproduzir. Nos concentremos e vamos agradecer por estarmos aqui buscando aprender a como conduzir nossa vida no rumo da elevação espiritual, fazendo crescer o amor em nosso coração, para que melhoremos nossas atitudes, buscando a verdade dos fatos, assumindo nossos erros, defeitos, cuidando de estar sempre cumprindo com nossas responsabilidades,
por aquilo ou aqueles a quem nos foi destinado cuidar, ou tarefas que devemos cumprir. Senhor, nós vos agradecemos por termos a lucidez de entender os seus propósitos, por termos o livre-arbítrio para escolher o caminho a seguir. Por isso, nos diz que o Senhor confia em nós e assim vamos respeitar os seus mandamentos e seguir os exemplos de Cristo. Aqui nos colocamos à sua inteira disposição, para que ilumine nossa estrada, para seguirmos na retidão de uma vida em plenitude com o Senhor. Dai-nos a sua proteção, a sua bênção, seu carinho, seu abraço, para que possamos nos fortalecer na fé e assim podermos distribuir essas energias de paz para todos aqueles que nos procurarem nos seus momentos de aflição. Que assim seja, graças a Deus. E aí vamos falar da saúde. E o livrinho O Vigiar e Orar são textozinhos muito pequenos. Esse livro é psicografado, né, por Carlos Bacelli e vem ditado pelo irmão José. E diz assim: a saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Fique em silêncio pensando o que não deve, né? Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Sanear é sarar os teus pensamentos. Areja as tuas ideias. Agora presta atenção nessa palavra que eu tive que procurar até no dicionário. E não conspurques os teus pensamentos. Conspurcar quer dizer sujar. Então não suje os teus pensamentos. Procura arejar a sua mente. Não fica naquela coisa fechada, pensando coisas ruins. Vem um pensamento ruim, areja, assopra, tira, vai embora. Volta o pensamento a Deus. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Essa última linha foi que me pegou. Não te permitas mais que 1 hora de ociosidade por dia. Quantas horas ociosas nós ficamos na frente do computador, sem estar trabalhando, do celular, sem estar trabalhando, da televisão? Nossa Senhora, eu sou uma. Não vou mentir. E aí, o que me veio? A palestra do Fábio sobre o carnaval, e o carnaval está aí. Nós vamos ter, no mínimo, em média, a maioria das empresas, 4 dias de folga. Sábado e domingo, que já é normal para ficarmos em casa, que é o nosso fim de semana. Segunda e terça. E muitas empresas, quarta-feira, depois do almoço, que você volta. Olha a ociosidade batendo na nossa porta. E o carnaval fervendo na televisão. E nós doidinhos para tomar uma cerveja a mais. E ficar até de madrugada assistindo os desfiles. Nada contra. Depois você cura a ressaca, depois você reza o dobro, né? Porque aí ficou devendo mais, pensamentos errôneos, corpos sarados, só saúde, né? Some maravilhosa, só saúde nos carros alegóricos. E a cabeça, e o dínamo da energia que nos rege, a quantas vai estar? Consciência e responsabilidade por aquilo que se faz. Brincar, curtir, dançar marchinha, né? É uma delícia. Mas essa ociosidade que acaba fazendo com que você se envolva além do necessário.
Ou se entregue num sofá 4 dias. Nervo ciático, inflama, calcanhar, joelho, né? E o principal, que é o espiritual. Que tanto você vai estar vendo e absorvendo daquilo que for. Te agradando, né? Vai te agradando. E principalmente quando a gente está com o ovo virado, acha que aquilo é isso aí mesmo, sabe? Devia estar lá. Sou trouxa, estou aqui. Né, minha cunhada? O que foi o nosso evangelho hoje? Sou trouxa, estou aqui rezando, estou aqui fazendo bem, estou aqui sim. Pode ficar brava, pode xingar, pode espernear. Volta para o caminho da retidão, porque quem é inteligente, isso eu li, eu não lembro agora se foi Sócrates ou Platão, mas acho que foi Sócrates, que acreditava já desde quantos mil anos atrás, aí essas histórias todas rolam, ele como acreditava na vida pós-morte, ele diz que a pessoa inteligente é aquela que tem e procura ter uma vida boa, saudável e responsável aqui, porque ela sabe que a vida continua. Por que você vai querer ir para lá sofrendo ou estar num outro patamar de energia? Você quer sempre almejar o que é melhor. Quem é inteligente quer o melhor. Ou alguém aqui, não, eu prefiro sair, vender meu carro e vou morar na rua, eu vou vender minha casa. Pessoa inteligente quer prosperidade. Pessoa inteligente quer conforto, quer melhorias. Para ter melhorias, tem que trabalhar, tem que ser responsável, tem que ter disciplina. Fatalmente, quando passarmos para o outro lado, eu tenho plena consciência disso, por tudo que já ouvi e estudei, que nós vamos passar para um outro lado melhor, né? E cada vez que você se melhorar, aleluia, cada vez que você se melhorar, melhor vai ser o outro. Sabe aquela história que, óbvio, né? Isso é pura ilusão, não é assim que a vida continua do lado de lá e vamos trabalhar. Mas sabe aquela história de que aí você vai comprar um terreninho lá melhor? Você vai comprar um terreninho maiorzinho, mais perto do trono? Então, faça por merecer, né? Se você quer ir para um lugar melhor, se você quer ir para uma elevação, você vai ter a sua elevação para estar num lugar mais saudável, digamos assim, né? Espiritualmente, principalmente espiritualmente falando. Então, faça por merecer. Assista o carnaval, mas não fica ocioso na frente da televisão. Não se deixe influenciar pelos corpos maravilhosos. Não é porque eu não tenho um corpinho maravilhoso que eu estou... Não, acho lindo, acho que a pessoa tem que cuidar mesmo. Mas para a sua saúde, para o seu bem-estar. Não para mostrar para os outros que você é bonitinho. Depois você está em casa chorando, triste, sem ninguém lá para estar te acolhendo, te amparando, né? E dizendo que te ama. Te ama, gosta de você como você é e está. Uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe mais essa noite nossa aqui. Muito obrigada por todos os presentes, por tudo que vocês trazem no coração hoje aqui. Eu tenho certeza que todos vocês estão pensando em si e em mais, no mínimo, 5 pessoas da família. Ou no serviço, ou no vizinho, ou numa criança que você conheceu, ou alguém que esteja precisando de um carinho maior. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Agora nós vamos ficar com a nossa irmã Gil, que também tem, recado hoje acho que é meio pesadinho também, né? Responsabilidade de pai? Missão de pai e de mãe, né? Dos pais, né? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Gente, eu vou usar o celular para tentar ser tecnológica. Podia ter escrito, digitado, mas a palestra está aqui. Vamos ver se dá certo. Missão dos pais. Por que eu escolhi esse tema? Não sei. A espiritualidade me usa, eu sou instrumento, eu acredito, eu confio. E essa palestra, talvez as minhas palavras, sejam para algumas pessoas que estejam aqui e que precisem ouvir alguma coisa para refletir sobre a sua missão como pai e sua missão como mãe, né? Então, eu quero que vocês fechem os olhos e
todos nós aqui, um dia tivemos pai e mãe. Uns estão encarnados e outros não. Então vamos mentalizar a figura do nosso pai e de nossa mãe. E vamos agradecer do fundo do nosso coração por tudo que eles nos proporcionou, todas as lições que nós aprendemos, pela vida que nos concedeu. E aonde tiver esse pai e essa mãe, que eles possam ser abençoados por Deus. E que Ele e ela nos perdoe de todas as nossas falhas. Porque antes de sermos pai e mãe, nós tivemos pai e mãe. E que Deus abençoe a cada um aqui presente. Gratidão. Gratidão. Podia fazer essa palestra, né, no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, mas é hoje. É hoje que a gente vai estar falando. A missão importante de ser pai e de ser mãe. Não é fácil, mas a missão é. É trabalhoso? Filhos não é trabalhoso. Filho é trabalho que Deus nos deu aqui na terra. Enquanto nós tivermos filhos, nós vamos ter um trabalho que Deus nos colocou. Então não é trabalhoso ter filhos. Ah, meu filho dá trabalho. Não. Ele é o trabalho que Deus nos mandou. E quanto mais difícil é aquele filho, maior é o trabalho, maior é a nossa responsabilidade perante o Pai e o plano espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, lá na questão 4, na questão 582, está assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Sem exceção, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque criar um filho, antigamente já era difícil, né? Delicado. E hoje em dia, como é que é criar um filho, gente? Com as redes sociais, com os amigos, espíritos diferentes, especiais, fortes, que querem dominar desde pequeno, e às vezes pai e mãe ficam de uma forma impotente diante dessa criatura. Eu já vi pai e mãe com medo do filho ou da filha. Quando eu era pequena, eu nunca vou esquecer de uma cena muito triste, onde uma mãe se jogou no poço porque ela apanhava do filho. E eu era pequenininha, os bombeiros estavam lá, e aquele tumulto dos vizinhos, eu era pititica, entrei no meio da multidão e queria ver o que tinha acontecido, né? Infelizmente eu vi eles retirando a mulher, a senhora, lá de dentro do poço. Né? E é muito triste quando a gente, perante Deus, a nossa missão é ter respeito, né? É ser respeitado. Pai e mãe vêm com uma missão dolorosa de lapidar esse espírito. Pode ser aqui que tenha pessoas, né, pai e mãe, que fizeram um ótimo trabalho com os seus filhos. Fala: não, Gil, meu filho, minha filha são tesouros. Amém. Agradeça a Deus, porque, infelizmente, no planeta não é isso que a gente está vendo, não. Infelizmente, o que nós estamos vendo dá uma sensação, né, que eu vejo em consultório, nos trabalhos da apometria, é que é como se fosse uma sensação de fracasso.
né? Às vezes vem assistido 3, 4 filhos usuários de droga. E às vezes esse pai e essa mãe estão fazendo o melhor. E ela tem que trabalhar a culpa dentro dela. Porque às vezes o pai e a mãe não estão sendo negligentes. Estão tentando dar o seu melhor, né? Educação que é dentro de casa, né? Educação, os conceitos morais dentro de casa, de respeitar, de ser respeitado. E muitas vezes isso não entra para esse espírito, porque quando pequeno, essa criança, esse espírito que vem, a gente se engana, né? Às vezes, a gente, por exemplo, hoje eu estou numa situação de vó, minha netinha vai fazer 2 anos, e aí você fala, nossa, aquela criatura é tão linda, é tão fofinha, né? Tão encantadora, mas é um espírito antigo que está ali e que vai testar a paciência dos pais no limite, além do limite. Vai crescer e as coisas vão ficar mais delicadas. Quando é pequenininho, nos acompanha em todos os lugares, não é? Obedece até um certo ponto, aí vai ficando maiorzinho, já não quer isso, não quer aquilo, aí entra na adolescência, aí que não quer mesmo, não quer andar com o pai, mãe, é chatice, porque entra no ego, né? Eu sei tudo e papai e mamãe não sabem porcaria de nada, vocês não sabem nada, vocês só, desculpa a expressão, vocês só perturbam, enchem meu saco, né? Não é assim? E aí fica distante de pai e mãe, e às vezes a gente solta a rédea por cansaço. E a gente não deve soltar as rédeas. Vocês já ouviram falar do amor exigente? Amor exigente. Estar perto. Saber do que está acontecendo com o filho e com a filha. Sendo que nunca a gente vai saber. Nunca a gente vai saber o que eles fazem de verdade. Assim como nosso pai e nossa mãe não souberam tudo que nós já aprontamos por aí, não é verdade? Já aprontamos, fizemos um monte de coisa que não deveria ter feito, né? Erramos, acertamos, estivemos em situação de perigo, irresponsabilidade, por imaturidade. Papai e mamãe, se soubessem o que nós fizemos na adolescência, na juventude, ficariam carecas, né? Mas sobrevivemos, né? O nosso mentor espiritual, o nosso guardião nos trouxe até aqui e fez todos os livramentos possíveis. Estamos aqui, graças a Deus. E os nossos filhos? O que essas criaturas estão fazendo por aí, né? A responsabilidade é grande, não é porque o filho cresceu que você fala, não, já está criado, né? Já agora não tenho mais, tem sim. Eu tenho responsabilidade perante Deus desse filho que eu coloquei no mundo, enquanto eu estiver respirando aqui na terra. Se ele sentir dor, se ele ficar triste, nós ficamos também. Aquele pai e aquela mãe que amam. E eu vou falar no geral, vamos colocar, porque o filho deve ter sido, a maioria dos filhos, concebido no momento de amor, né? Uma concepção feita no amor de Deus. Então, deveríamos amar o nosso pai, né? E a nossa mãe. Deveríamos amar os nossos filhos. E algumas vezes, não amamos o nosso filho ou a nossa filha. E às vezes até rejeitamos. Mas aí a gente vai além. Se a gente fosse ficar só no aqui e agora, você fala, nossa, que monstro, essa mãe ou esse pai. Aí quando tem esse tipo de aversão, logo no começo, com certeza tem um resgate muito grande espiritual. Um dos dois é devedor nessa relação. E se um dos dois é devedor nessa relação, a dívida precisa ser paga. O resgate precisa ser feito. Mas como assim, Gil? Que resgate é esse? O resgate
para criar o amor puro, para a gente desenvolver o amor, a compaixão e o perdão. Às vezes tem alguém aqui nesse salão que está com raiva do filho ou da filha, chateado, distante, ou naqueles momentos de ira onde o filho ou a filha fez tudo errado, fala, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Gente, nós temos que sempre acolher essas criaturas que hoje estão sangue do nosso sangue. E se ele está nessa situação, pensa, o que nós fizemos lá atrás? Será que a gente em algum momento não negligenciou alguma coisa nessa educação? Será que fomos pai e mãe presentes o suficiente? Será que essa criança, esse adolescente ou esse adulto não tem um buraco de solidão, de vazio dentro dele? E que pai e mãe não percebeu? Mas não se sintam culpados. Nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui buscando melhorar como espíritos. Estamos aqui buscando essa evolução espiritual. Porque nós erramos. Então, substituir a culpa, né, pela fé. Substituir a culpa, o que eu posso fazer hoje para ajudar moralmente, emocionalmente e espiritualmente esse filho? Não abandone o seu filho. Eu costumo falar, eu tenho um filho só. É o melhor filho do mundo? Não. É o filho que Deus me deu para minha evolução espiritual aqui. Eu sou uma boa mãe? Não, poderia ter feito melhor. Poderia ter sido uma mãe melhor. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui também têm esse mesmo pensamento. Eu poderia ter feito melhor. Mas é o que a gente conseguiu fazer. Eu fui mãe aos 19 anos, uma menina, uma criança. 19 anos eu era dona de casa, esposa. E hoje eu vejo, nossa, como eu era criança. Então, eu eduquei essa criança? De uma certa forma, não. Eu não eduquei. Educar é passar conceitos, valores morais. Certo? Às vezes a gente confunde educação com ensinamento e com criação. Criar, você tem 2, 3, 10 filhos, se cria. Antigamente não era assim? Colocava lá as mulheres, era normal ter 10 filhos e as crianças se criavam. Que isso de educação? Não, elas se criavam, elas aprendiam o que o mundo ensinava. Um filho criava o outro, porque todo ano a mulher tinha um filho, não era mais ou menos assim? Então você não tinha amor nem atenção de pai e mãe, não dava. Pai trabalhando na roça, eu tinha que sustentar 10 filhos. Então se criava, Antigamente se criava. Mas era feliz. Mas era feliz, porque tinha pai e mãe, e tinha limites, e tinha disciplina, Às vezes hoje vai na parte de ensinar, Quem que tem que ensinar? Na escola, ensinar as matérias, a matemática, ciência, português. Mas na escola nós aprendemos coisas boas e coisas ruins. Infelizmente, tem muita coisa que você está educando o seu filho dentro de casa de uma forma. Só que aí ele vai para a escola e lá ele vai aprender matemática, português, ciências, biologia. Só que ele vai aprender também outras coisas a nível de comportamento, Droga, ouvir tipos de música que não acrescenta nada, hábitos, mau hábitos. Às vezes dentro de casa não foi educado daquele jeito, mas lá fora teve essa educação, teve esse ensinamento do mundo.
Então, a missão do pai, a missão da mãe, se eu não cumprir bem o meu papel, e se eu não der o meu melhor, não é que Deus castiga, nem a espiritualidade castiga. Se eu não der atenção para esse filho, para essa filha, e falar, não, deixa assim, segue em frente, não é castigo, mas a gente vai ter uma consequência. A consequência é ver a dor e o sofrimento do teu filho. É ver ele sofrendo, ele padecendo, e você vai falar, eu devo ter falhado em alguma coisa. E às vezes eu não dei atenção nenhuma para esse filho. Vocês vão voltar juntos, com certeza. Com certeza vocês vão voltar. E aí, aí você fala assim, mas eu vou voltar de novo. Você não cumpriu a sua missão. Você vai voltar de novo. E às vezes, nessa encarnação, pode ser que a gente esteja vivendo essa situação, né? De ter uma aversão, de ter algum problema com algum filho. Será que não é vidas passadas, aonde eu não tratei bem? Aonde eu não cuidei bem? Aonde eu não criei o elo de amor? E agora esse filho, essa filha, é aquele ser mais difícil da minha vida? Sim. Por isso que a gente não deve abandonar, por isso que a gente tem que cuidar e tentar colocar amor. Às vezes a gente vê, eu só tenho filho, então não tenho como comparar. Mas quem tem seus 2, 3 filhos, 4, 5, fala assim, tem um preferido, tem um predileto. Às vezes o pai e a mãe falam, não, eu gosto de todos da mesma forma, né? Gosta. Mas espiritualmente vai ter um que ele simpatiza mais. É aquele espírito onde vocês, de alguma forma, em vidas passadas, tiveram uma afinidade maior, né? Um elo maior de amor. E não precisa, aquela relação é boa, flui. Agora tem outros que já chega com aquela aversão, você fala, meu Deus, nasceu a criatura, você já olha e fala, meu Deus, isso é meu filho, né? E cresce e você fala, esse menino não vai ser nada. Esse menino, olha para ele, não vai dar nada. E cresce e essa criança vira um adulto que não vai dar nada mesmo, só trabalho, né? É uma versão, são inimigos espirituais? Com certeza, são inimigos aonde vieram nessa vida para criar elos de amor, perdoar, né? Um perdoar o outro, pedir perdão, por isso que é muito importante a oração do perdão. E às vezes as pessoas que precisamos perdoar, as que estão mais próximas de nós, pelas coisas que a gente deixou de fazer por eles, né? E pelas coisas que a gente poderia ter feito e que não fez. Então, algumas pessoas aqui ainda não é pai nem mãe, certo? Quem ainda não é pai nem mãe? Deixa eu ver se tem bastante gente. Você ainda não é pai nem mãe, tá certo? Mas quem vai um dia casar, de repente, ter filhos, né? Então, tem poucas pessoas que não são pais nem mães. Mas, hoje você tem pai e tem mãe. E vai ter um dia que você vai ser pai e vai ser mãe, né? E aí você vai ver a responsabilidade grande que é gerar uma criatura e cuidar dela. Aí você vai falar assim, Gil, mas existem várias formas de ter pai e mãe, né? Tem aqueles de sangue e tem aqueles que adotaram a gente por amor, por opção, por escolha. Às vezes é um tio, às vezes é uma avó, às vezes é um amigo, aonde adotou você como filho, e é pai e é mãe, aonde criou você e deu o melhor dele. Essa pessoa também precisa receber a gratidão sua, a gratidão por ter te colocado, né, num caminho.
Quando a gente fala pai e mãe, hoje em dia, né, muitas separações, hoje é normal, né? Infelizmente, antigamente, se casava e ficava até o fim dentro de um casamento. Hoje, por N situações, que não compete a mim falar aqui, se separam, né? E às vezes as separações parece até que você muda mais de parceiro ou parceira do que de roupa. Mas a estrutura família, ela é muito importante para criar pessoas de bem, para dar esses conceitos morais, porque uma pessoa sozinha, por mais que essa mãe, de repente aqui tem mãe que é mãe e pai, tenta ser mãe e pai, porque não teve a figura paterna, não teve e não vai ter, né, essa figura paterna. E ela está dando o máximo dela. Então, é agradecer a essa mãe que é mãe e pai. Alguns casos onde o pai é pai e mãe dessa criança, dessa pessoa, aonde desenvolveu e cresceu e se tornou uma pessoa do bem. Mas é interessante a gente pensar na estrutura família, e pai e mãe. É importante a gente ter essa referência masculina e feminina. Imagine um rio. O rio tem a margem direita e a margem esquerda, não tem? Pois é. A água ela só vai para frente se tiver margem, né? Então, a margem direita e a margem esquerda, a água segue o seu fluxo adiante. Se não tem margem, essa água se perde. Todos nós precisamos ter referência do masculino e do feminino na nossa vida, né? Da presença carinhosa, da energia carinhosa de uma mãe misericordiosa, que tem compaixão, que faz empatia, né? Onde dá todo aquele amor, toda aquela compreensão. E também se faz necessário a presença do pai, né? Um pai amoroso, mas um pai aonde... Qual é a figura do pai? É aquela coisa da proteção, aquela coisa da coragem, né? Olha, eu protejo a minha família, eu tenho coragem, eu provenho aqui essa casa, mas com amor, não com machismo, né? Com muito amor. E aí, quando essa criança, quando esse filho vê pai e mãe unidos nessa compreensão, nessa amizade, nesse carinho, não estou falando nem amor, tá? Não estou falando nem amor. Essa criança tem grandes chances, sim, de se tornar alguém bacana, alguém legal, alguém de bem. Gil, e algumas vezes, pensa aí, às vezes tem alguém aqui nessa situação. Eu não tive pai e nem mãe. Ou eu tive mãe, que era alcoólatra, que saía todas as noites, que me deixava sozinho. Eu tive casos em consultório, né, de pessoas onde falou, minha mãe me deixava com qualquer pessoa. Com 4, 5 anos, ela só voltava no dia seguinte. Era uma menina bonita e ela era abusada pelos vizinhos, porque cada dia a mãe deixava com alguém para sair. Mas ela se tornou uma pessoa de bem, apesar de tudo. Aí tem mérito na espiritualidade, um pai e uma mãe, né, que faz um tipo de coisa, né, dessa. Você fala assim, tua mãe e teu pai não tem mérito nenhum, porque não criou, não educou você, né? Pensa, Deus é justo. Deus sempre será justo. Alguma coisa aconteceu nas vidas passadas para esse irmão, para essa irmã ter passado por essa prova, por essa provação. Então Gil, eu tenho mágoa, né? Eu tenho desprezo por essa criatura. Pensa, não existe vítimas e nem culpados.
A gente só vai passar por situações de provas, de sofrimento e de dor que a gente causou a alguém nessa encarnação ou em encarnações passadas. Então, nessa vida a pessoa foi violentada, maltratada, levou surras. O que ela fez nas vidas anteriores para ela estar passando por essa situação? Todo momento de sofrimento, de dor, de prova, é para agradecermos a Deus pela oportunidade de termos uma lição. Estamos aprendendo algo. Então a gente não se vitimiza, a gente não se revolta, a gente tenta captar qual é a lição que eu preciso aprender. Aonde eu preciso, Senhor, me fortalecer? Qual é o véu que eu tenho que tirar da minha vista para que eu enxergue o mundo de uma outra forma, para que eu reaja com coragem e com fé toda a situação que eu estou passando? E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente esquece. A gente acompanha, né, situações onde a pessoa realmente está sofrendo e está chorando, e a gente se compadece, mas pensa, todos que estão aqui acreditam na reencarnação, não acreditam? Então, se nós acreditamos na reencarnação, tudo tem um para quê? Para que eu estou passando por isso? Para quê? O que vai me fortalecer nesse sofrimento, nessa perda? Eu falhei com a minha filha, eu falhei com meu filho. Talvez de caso pensado, não queria, ou senão eu fiz o meu melhor e eu não consegui. Né? Às vezes a gente tem esse pensamento, eu fiz de tudo por essa criatura e eu não consegui. Aí vem aquela frustração, aquele sentimento de fracasso. Então não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Você fez o melhor. O seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles podiam. O meu pai e minha mãe fizeram o melhor por mim e pelas minhas irmãs e meu irmão. Então eu tenho que amar o meu pai que já desencarnou, a minha mãe que ainda está aqui, né? Agradecer. Porque estamos aqui tendo a oportunidade de evoluir espiritualmente, né? Que essa nossa evolução, sem eles não seria possível. Estamos aqui, a fila de encarnação, tem muitos espíritos muito mais desencarnados do que encarnados. Hoje, para você ter um filho, a pessoa pensa 10.000 vezes. Arrumar um ou dois, ainda no medo, né? Ainda naquela, será? E antigamente não, vinha-se aí 10, 15, 18, né? Nossa, que lindo aquela família grande. E hoje em dia não. Então, nós estamos aqui, temos que agradecer porque encarnamos. Então, eu quero que todos aqui presentes tenha essa responsabilidade, como que eu vou falar? Essa consciência da missão de ser pai e de ser mãe. Leia o Livro dos Espíritos, essa questão 582, ela é grande, ela fala bastante coisa, às vezes a gente quer endireitar, a gente quer ver um filho bonito fisicamente, penteado, arrumado, mas a gente não cuida da parte moral. Nós não cuidamos da parte espiritual, né, dessa criança. Eu quero que ele tenha sucesso, então, as melhores escolas, para que ele seja um excelente profissional. Olha, gente, eu conheço alguns profissionais que estão no topo, diretor, né, de grandes empresas, e que estão altamente deprimidos, tomando remédio tarja preta. Porque pai e mãe, eles queriam sim o melhor, arrumar a árvore, né?
mas não arrumar a essência dessa árvore, não arrumar esse solo de onde veio essa criança, ser o exemplo. Eu acho que é só, eu tinha que falar outras coisas daqui, mas é o que veio no meu coração, né? Que vocês perdoem seu pai e sua mãe, que vocês perdoem seus filhos, e que essa consciência de ser pai e de ser mãe é enquanto você respirar aqui na terra. Não acabou a missão, essa missão continua, ok? Então vamos agradecer a Deus, trazendo a nossa consciência, o amor dentro do nosso coração, o sentimento de gratidão, que os espíritos de luz, e vamos pedindo agora de coração, uma corrente, que cada um aqui seja envolvido, quem está na sua casa também, que possa ser envolvido pela corrente dos seus antepassados, que eles possam chegar próximo de você e que eles possam te dar o que eles têm de melhor: amor, compaixão, carinho, coragem, fé. Que você possa se fortalecer dentro dessa energia daqueles que já passaram. Que eles possam estar presentes na tua vida, te fortalecendo. E que os espíritos amigos possam continuar nos ajudando a ser a cada dia uma pessoa melhor, um pai e uma mãe melhor, sem culpas, mas com muita fé e com muito amor. Que Deus possa nos abençoar nessa missão. Que assim seja e assim será. Gratidão. Gratidão. Falar do curso, pode falar? Dia 21 de fevereiro vai começar um curso aqui, eu acho que já toda terça está falando, o básico do Espiritismo, Fábio? O básico do Espiritismo, né? Vai ser nesse salão, às quartas-feiras. O professor é o seu Nelson, uma pessoa muito culta, muito conhecimento. Inicia-se no dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Né? Então, quem tiver interesse de começar a conhecer um pouco mais a doutrina espírita, veio participar desse curso. Quantos anos? 5 anos. 5 anos, mas assim, é uma faculdade. E para quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecer, vale super a pena. Nós também, na parte inferior, né, coordeno um grupo de apometria, na parte inferior aqui da casa, e nós temos a pretensão de começar um curso de apometria em maio, na segunda semana de maio. Então, se alguém também tiver interesse, vai ser às quartas-feiras. Então, o que eu digo para as pessoas, né? O meu marido que vai dar o curso. É bom que a pessoa tenha o conhecimento espiritual, tenha um bom conhecimento espiritual, porque o curso de apometria é 6 meses, é uma síntese dessa espiritualidade com as técnicas apométricas, as ferramentas apométricas, onde dá para se fazer um trabalho muito profundo e muito bonito, né? Então fica aí o aviso, quem quiser fazer o curso de apometria em maio, eu vou deixar o meu telefone lá na recepção. De repente tem gente que já fez uns 5 anos, né? E já está falando, não, Gil, já vi bastante sobre espiritualidade, agora eu quero ver alguma coisa diferente. Aí vai ver a apometria. Quem ainda está cru de tudo, eu aconselho a fazer o curso do Espiritismo, né? Eu acho que é muito bem-vindo. De repente, hoje vocês estão na posição de assistidos, quem sabe amanhã vocês não estão na posição de ajudar na caridade, né? É importante, precisa-se muito de pessoas para ajudar.
tem poucas pessoas para ajudar, estender a mão àquelas pessoas que têm dor e que sofrem, que estão na tristeza. Bom, já falei demais, obrigada.